Toda a glória ao Senhor Jesus, amém, igreja? Agradeço ao pastor Dênio, ao pastor André por essa oportunidade nessa noite. Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Deus, nesses dias, tem chamado a nossa igreja com urgência à profundidade. Certamente Deus tem muitas coisas para fazer através de nós e em nós. Nós estamos às portas do cumprimento de muitas promessas de Deus para a nossa igreja. E por isso o Senhor tem nos chacoalhado com um sentimento de urgência, que precisamos sair da superficialidade, que de tempos em tempos nos atrai. Porque nós nos apaixonamos por Jesus, nós amamos Jesus, mas nós ainda estamos aqui nessa terra. E aqui na terra, de vez em quando, alguma coisa que não é Jesus atrai os nossos olhos. O tempo todo, a semana inteira, todos os dias, por todos os lados que nós olhamos, nós somos chamados e atraídos para muitas coisas, e todas as coisas que não é Jesus estão em um nível muito superficial. E se Deus tem chamado essa igreja para algo relevante nessa nação, se Deus nos tem chamado para algo grande nessa nação, Deus não vai fazer nada nesses dias com uma igreja superficial. Eu louvo a Deus por pertencer a essa família. Eu não sou o pastor da igreja, e por isso eu posso falar o que eu vou falar agora. Que nós temos a melhor reunião de domingo dessa nação. Você também acha isso? Eu, como membro dessa igreja, eu acho que o nosso culto de domingo não tem igual. Nós não temos um ambiente como esse em nenhum outro lugar. Tem igreja muito boa, mas aqui tem um negócio que não tem lugar nenhum, irmãos. É muito bom, é bastante profundo, mas está muito longe das coisas que eu ouvi que Deus falou que seria. Nós ainda estamos longe das coisas que nós que estamos aqui estamos aguardando. E porque Deus quer cumprir, porque Deus quer fazer, Ele tem nos chamado a algo mais profundo. Todas as vezes que Deus está para liberar uma nova onda de revelação, de vida, de unção, de poder na história, a primeira coisa que Ele faz, Ele começa a gerar no meio do seu povo uma santa insatisfação. E eu sei que aqui nessa tarde tem pessoas que estão muito incomodadas. Aqui tem pessoas que estão se sentindo muito insatisfeitas com o nível de evangelho, com o nível de palavra, com a entrega na adoração. Nós estamos ficando insatisfeitos. Quem está de fora olha para a gente e fala assim, uau, mas nós que estamos aqui dentro estamos ficando muito insatisfeitos. Não é porque está ruim, é porque o Espírito está nos chamando para algo mais profundo. E o evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, é o evangelho da profundidade. Tudo em João tem um quê de algo especial, de algo mais profundo. E aqui no capítulo 6 de João, os últimos versículos do capítulo 6 de João, é onde nós encontramos aquelas palavras tão conhecidas, em que no final de uma pregação, as pessoas que ouviram a pregação abandonam Jesus e vão embora. E quando Jesus olha para as pessoas indo embora, Ele olha para os discípulos e diz, vocês também não vão?
Porque a Bíblia diz que as pessoas que estavam indo embora estavam dizendo: é muito duro esse sermão. Essa pregação é uma pregação muito complicada, muito difícil. E as pessoas vão embora da igreja de Jesus. E aí quando Jesus fala assim: vocês também não querem ir? Pedro fala: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E é lindo meditar nessa decisão de Pedro. Mas é interessante quando você se pergunta o que é que Jesus estava ensinando para que a igreja dele esvaziasse. O que é que Jesus estava ensinando para as pessoas irem embora? Será que ele estava pedindo dízimo? Será que ele estava pedindo uma oferta de sacrifício? Não, porque Jesus não pedia. Será que é nesse capítulo que nós encontramos aquele momento que Jesus fala que quem não deixar pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, não é digno de mim? Não, não é aqui que Jesus está falando isso. Porque quando Jesus falou de renúncia, as pessoas ficaram. Quando Jesus falou sobre dinheiro, sobre servir a mamão, as pessoas ficaram. Quando Jesus falou sobre céu, as pessoas ficaram. Quando Jesus falou sobre inferno, as pessoas ficaram. Quando Jesus falou sobre você falar bem de quem te maldiz, as pessoas ficaram. As pessoas foram embora quando Jesus falou sobre uma vida de profundidade. Quando Jesus falou sobre ir mais fundo, as pessoas falaram: isso é muito difícil, não é para isso que eu estou aqui. E foram embora. Quando nós voltamos nesse capítulo 6, lá no início, daqui a pouco nós vamos ler o que acontece a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de João. Jesus multiplica os pães e os peixes. E no final da passagem, lá no versículo 15, a Bíblia diz que as pessoas quiseram torná-lo rei. Quiseram fazer de Jesus rei, porque ele multiplicou pães e peixes. Essa região onde Jesus estava multiplicando pães, era uma região de pessoas muito pobres, que eles viviam numa situação quase de escravidão. Eles trabalhavam o dia inteiro, cerca de 16, 17 horas por dia. E o salário deles, depois de mais de 16 horas de trabalho, era um pão. Quando chega Jesus, transforma 5 pães em 2 peixes, em milhares de pedaços de pão, alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, depois sobram 12 cestos, eles olham para Jesus e falam: eis aí a solução para todos os nossos problemas. Achamos a fábrica de pão. Ele resolve tudo. E por isso quiseram proclamá-lo rei. E no versículo 15 fala que Jesus fugiu e se escondeu. Como é que uma hora você olha na Bíblia que as pessoas, elas são rejeitadas e perdem Jesus porque não reconheceram que ele era rei. Outra hora você vê as pessoas querendo fazer Jesus rei, Jesus falando não e vai embora. Porque nós gostamos do que é bonito, do que é legal. Mas Jesus não se ilude com a aparência. Jesus não se ilude com aquilo que tem cara de uma igreja que está dando certo. Jesus não se ilude com uma obra que parece que está muito boa. É interessante que quando várias vezes que Jesus respondeu aos religiosos e às pessoas na multidão, a Bíblia diz que ele não ouviu, mas ele sabia o que estava no coração. E por causa disso ele respondia às pessoas. Jesus não tomava nenhuma atitude, não dava nenhuma resposta àqueles que o ouviam, baseado na resposta que ele estava vendo superficialmente, mas no discernimento que ele tinha do coração dos seus ouvintes. E por isso que após multiplicar pães e peixes, porque ele teve compaixão de uma multidão que já estava há alguns dias o ouvindo no deserto, ele resolve saciar a fome daqueles que estão ali. Quando as pessoas querem fazê-lo rei, ele percebe o coração daquela multidão e ele vai embora.
Ele vai embora e ele pede para os discípulos, a partir do versículo 16, entrarem no barco e irem para o outro lado. Jesus vai orar. Ele encontra os discípulos no meio do mar, ele vai andando sobre as águas, chega do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado com os discípulos, a Bíblia diz que as pessoas que estavam do lado de cá, que haviam tido os pães multiplicados, no outro dia ninguém levantou cedo para trabalhar. Eles levantaram cedo para ir atrás de Jesus. Aí você fala, uau, que avivamento. Mas eles olham os barcos e falam assim, não, esses barcos os discípulos saíram. O barco que era para Jesus ter ido não está aqui. Onde ele está? Procuraram, não entenderam nada. Pegaram toda aquela multidão, pegaram vários barcos e atravessaram o lago também. Chegaram lá do outro lado, acharam Jesus. Jesus, que maravilha te encontrar aqui. Nós estávamos te procurando. Como é que o Senhor chegou aqui? E eu quero ler com você o versículo 26, a resposta de Jesus. Fofo como só ele podia ser. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está muito incomodado com essa igreja dele. Porque essa igreja ficou satisfeita com o milagre. Essa igreja comeu pão e ficou feliz. E ele fala, vocês não entenderam que eram sinais. Sinais não são o fim em si mesmo. Sinais são para nos apontar para o que realmente interessa. Mas vocês estão se embriagando com sinais. Você pode escutar o Espírito falando conosco nessa noite. Vocês estão se embriagando com sinais. Mas tudo que tem acontecido no nosso meio, será que não está apontando para algo maior? Isso aqui nos satisfaz por um tempo. Só que mais do mesmo ao longo dos anos vai nos cansar. E se você viver em busca de sinais, você está na fila para ir embora daqui a pouco. Só permanece quem entendeu que existe algo maior do que sinais. Jesus continua no versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Vocês estão acostumados a trabalhar por causa de pão. Jesus está falando com um povo que trabalha muito. Será que tem alguém aqui que faz parte dessa classe? Aqui em São Paulo a gente trabalha muito. Você sai de casa, está escuro. Você chega em casa, está escuro. Tem dia que você não vê algum familiar seu, um filho, pai, mãe, que você sai e está dormindo, você chega e já está dormindo. Vocês trabalham muito. Nós estamos acostumados a trabalhar muito. Não há nada de errado em trabalhar. Mas tem uma coisa. Se você está acostumado a parar para ouvir Jesus, você vai ouvir de vez em quando Jesus te chacoalhando muito incomodado com a sua rotina. Você está acostumado a trabalhar e gastar sua energia e viver os seus dias por coisas que perecem, coisas que estragam, coisas que passam. E sabe o que é que passa? Tudo. Tudo passa. Dinheiro acaba. Patrimônio acaba. Casa própria. Você comemora tanto por causa dessa conquista. Passa. Riquezas dessa terra passam.
Aí a gente começa a pensar em coisas mais nobres. Família também passa. Jesus disse que no céu ninguém vai se casar ou dar-se em casamento. Passa. Eu sou casado até a minha morte, mas quando eu morrer, meu casamento vai ter passado também. Ainda que seja o meu principal investimento na terra, principal desfrute na terra, seja muito maravilhoso aqui na terra, passa! Passa! Aí a gente vai pensar em algo mais nobre, o ministério, passa! Fazer algo para Deus, Bruno, não vai ter recompensa na eternidade? Na eternidade não. No porvir, mas vai acabar também. Porque você vai ser recompensado por aquilo que você fizer em Deus, vai. Mas um dia, quando você vê a glória dele, você vai devolver a sua recompensa para ele. Com o que é que nós vamos ficar por toda a eternidade? Você percebe como nós gastamos muita energia com coisas que passam. E ele continua no versículo 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, não colocou o seu selo de aprovação. Gente, Jesus começou a tocar aqui em algo que era muito sensível para eles. Ele está falando com um monte de trabalhador, gente que gosta de trabalhar, e Jesus começa a confrontar o trabalho deles. Se for para a gente fazer uma pregação sobre pecado, você engole. Se for para a gente pregar aqui sobre coisas que você concorda que estão erradas, você engole. Mas se a gente começar a falar que você está trabalhando demais, você percebe porque no final dessa mensagem todo mundo vai embora? Porque Jesus veio falar de coisas superiores para um povo que era terreno demais. Quando nós somos naturais demais, qualquer pregação a gente acha muito radical. Qualquer coisa é exagero. A gente gosta de ouvir água com açúcar. A gente gosta de ouvir coisas que a gente concorda. Mas chegar e ouvir uma palavra e ter que mudar a forma que a gente crê e mudar o nosso estilo de vida, isso é muito difícil. O pastor tem que diluir uma verdade tão confrontadora em uns 35 cultos para a gente ir acostumando. Porque a gente não dá conta com uma coisa diferente de uma heresia. Mas qualquer coisa diferente do que Jesus disse é mentira. E sabe o que é uma grande mentira que nós cremos? Que Jesus está envolvido com alguma coisa aqui na terra que passa. Nós gostamos tanto de canções românticas, de um Deus docinho, e de fato Deus é doce, romântico. Não tenho que falar do amor dele, mas sabe, a gente acha que ele é tão apaixonado, que ele deixou tudo na glória, deixou tudo que ele tinha para realizar os seus sonhos. Deus não é assim. Deus não realiza sonhos de homens que não passaram pela cruz. Todos os seus sonhos precisam ser crucificados para você comprar os sonhos de Deus. Deus não se envolve em te servir, porque Ele não é o seu servo. Com todo o seu amor e paixão que Ele tem por você, Ele não abre mão de nada dele para fazer você feliz, igual você pensa. A obra da cruz e a renúncia de Jesus tem a ver com Ele abrir mão de tudo para vir aqui te trazer, te resgatar para Ele.
E não o contrário, um Deus que abre mão de tudo e desce e fala assim: então me conta, o que é que você está tentando aqui na terra e não está conseguindo, que eu vou te ajudar? Ah, você tem um sonho de parar de trabalhar para os outros e ser o seu próprio chefe? Eu estou aqui para servir, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou te ajudar a abrir a sua empresa. Isso não é Jesus, tem outro que faz isso. Se você me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. E a gente pega essa mesma frase e fala que Jesus está falando para a igreja. Foi Satanás que disse isso. Satanás está oferecendo para as pessoas as coisas dessa terra. E tem gente que acha que é Jesus. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Jesus não te salvou para você ficar rico. É tão óbvio para quem come Bíblia, mas é um susto para quem fica ouvindo tudo que se fala por aí. Jesus não te salvou para você ser rico. Jesus não te salvou para te dar um segundo emprego e você ficar menos com a sua família do que você já tem ficado. Mas nós compramos Jesus e achamos que Ele vai ser o servo que vai viabilizar todos os nossos sonhos. E a conversa de Jesus aqui com essa multidão continua nessa mesma linha. Eles falam: tá bom, Jesus, tá bom, a gente entende, você está falando que a gente está trabalhando demais pelas coisas que perecem, então a gente vai trabalhar pelo que o Senhor também trabalha. E aí eles falam no próximo versículo, no versículo 28, perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? A gente quer se envolver nisso. Eu entendi, Jesus, a gente veio atrás do Senhor, e o Senhor está falando para a gente parar de trabalhar o dia inteiro para conseguir pão, e a gente vai trabalhar por um pão que vai durar mais, então vamos trabalhar igual o Senhor. Como a gente faz para fazer o que o Senhor fez ontem? Você percebe que às vezes o nosso desejo de se tornar profundo em Deus também é para nós mesmos, olhando para nós mesmos, para os nossos próprios deleites, para as nossas próprias vontades, porque se eu descobrir o segredo da vida de oração, eu vou começar a viver milagres e vou realizar os meus sonhos. Uau! Eu entendi o Evangelho, já entendi. Primeiro eu me esforçava para ter vitória, agora eu arrumo um jeito crente, oração, jejum, busca, para ter vitória também, não é isso? E Jesus está falando: não é disso que eu estou falando, igreja. Você que só muda os meios para chegar no mesmo lugar, não tem nada a ver com isso o Evangelho. O Evangelho não veio para facilitar a sua vida. Você fala: eu já entendi. Para prosperar eu tinha que trabalhar muito, mas agora para prosperar é só crer no que a Bíblia diz e ofertar bem bonitinho e dar dízimo, e aí eu prospero, não é isso? Não! O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma fórmula mágica para você chegar onde você tentou chegar a sua vida inteira. O Evangelho vem para te mostrar que o lugar que você estava tentando chegar a vida inteira não está com nada, é mentira, é ilusão, é engano. Existe algo maior para nós chegarmos. Existe um outro alvo, um alvo superior, um alvo mais profundo. Ah, eu já entendi. Antes eu usava qualquer tipo de roupa, falava de um certo tipo de jeito para chamar atenção para mim, para ter pessoas perto de mim. Ah, mas agora o Evangelho chegou, eu não preciso disso, é só eu ser usado nos dons, que eu vou ter o olhar das pessoas, que eu vou ter a atenção das pessoas, que eu vou ter uma família. Olha como essas pessoas me amam. É só eu fazer tudo bonitinho dentro da igreja, não é isso. E Deus vai colocar pessoas perto de mim, não é isso, não. Não tem nada a ver com isso. E é o que esse povo está falando para Jesus.
E aí Jesus respondeu: a obra, o trabalho de Deus, a obra de Deus é esta: crede naquele que enviou. Uai, não, Jesus, nós queremos algo mais profundo. Não, é só olhar para mim. Não, nós queremos algo. O Senhor conhece Moisés, que nós cremos. Ele era um pouco mais profundo que isso, Jesus. É só olhar para o Senhor. Aí no próximo versículo, olha a resposta, no versículo 30. A resposta da multidão. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás, para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Ok, Jesus, então não é para a gente trabalhar para conseguir pão, também não é para a gente trabalhar para fazer milagre igual o Senhor, é para crer no Senhor, é para olhar para o Senhor. Então tá, mas os nossos pais olharam para Moisés e creram em Moisés, porque ele fez algo. Ele fazia todo dia de manhã chover pão do céu. E você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente precisa de pão. O que é que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor como nós cremos em Moisés? Isso era tudo que Jesus precisava ouvir para poder entrar no sermão mais profundo dele, na minha opinião. Jesus lhes respondeu no versículo 32 em diante: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34, disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus continua pregando, mas eles ainda não saíram do nível superficial. E Jesus está querendo dizer para eles: eu não falo com vocês a respeito de coisas terrenas. Pode continuar. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vocês acham mesmo que eu saí do céu para falar de coisas terrenas com vocês? O Senhor tem rasgado o nosso entendimento, irmãos, para entender a graça, o favor e a cruz, a obra da cruz. E nós olhamos para Jesus crucificado, vemos o preço que Ele pagou, e achamos que tudo aquilo é para comprar coisas tão pequenas que nós desejamos. Jesus não foi para a cruz por coisas tão pequenas. Sim, da cruz vem cura, da cruz vem prosperidade, da cruz vem saúde, da cruz vem todas as bênçãos de Deus, mas todas essas coisas são periféricas. Eu falava aqui para os irmãos, você descobre para que Jesus foi para a cruz quando você começa a pensar o que é que não existia antes da cruz e só passou a existir depois dela. Cura, sempre teve cura. Deus curava no Antigo Testamento, ressuscitava mortos, prosperava pessoas, dava multidões a elas, dava famílias maravilhosas. Jesus não foi para a cruz para isso.
unção, poder, dons. Os profetas no Antigo Testamento, sem a cruz, eles faziam o que nós ainda não fazemos. Jesus não foi para a cruz para nos tornar pessoas poderosas na terra. Jesus não foi para a cruz para te dar um ministério relevante. Jesus não foi para a cruz para te dar a empresa própria, a casa própria, o carro do ano, uma viagem por ano. Se fosse o desejo de Deus te dar essas coisas, Ele não precisava enviar o seu único filho. O sangue de Jesus é precioso demais para nós acharmos que Ele serve para comprar coisas passageiras, tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba. Todas essas coisas que você sonha, da noite para o dia você pode perder. E como você acha que Deus está envolvido com isso, o dia que você perde, você se magoa com Deus. O dia que você perde a sua importância dentro da igreja, o seu nome dentro da igreja, você se magoa com Deus. O dia mau vem. Você sabia disso? Você é crente, você está debaixo da graça e do favor de Deus. Mas nada garante que o que acontece com o seu vizinho não pode acontecer com você. E não significa que o evangelho falhou na sua vida. A gente pode até tentar te enganar, te falar isso, mas é só olhar para as nossas próprias vidas. O dia mau vem na vida de todo mundo. A doença bate na porta da casa do crente também, sabia? E não é porque ele creu errado. O homem de Deus perde o emprego. O homem de Deus pode, da noite para o dia, ter que diminuir muito o seu padrão de vida. E não é porque há algo de errado com o evangelho dele. O casamento do crente pode fracassar também, sabia? É claro, irmãos, que todas essas coisas também têm a nossa conta, Claro. Mas o que eu estou dizendo para você é que você não pode construir uma falsa esperança de que você crê certinho em tudo que nós pregamos aqui. Se você crê mesmo, se você acreditar na graça e que você é favorecido, vai ficar tudo bem com você. Não vai, simplesmente por uma coisa, porque você não está no céu ainda. Não é porque Deus tem um propósito ou não tem um propósito, é só porque você está na terra. Só porque você está na terra, no Brasil, em São Paulo, você pode ser assaltado. E não é porque Deus falhou, os anjos que estão ao seu redor falharam, não é por isso. Não é por isso. É porque o evangelho não é uma promessa de uma vida maravilhosa aqui na terra, nunca foi. E se fosse, a gente não ia querer ir para o céu. E ter desejo de ir para o céu faz parte do verdadeiro evangelho, você sabia disso? Que se você é crente, você tem o sonho de morar no céu. O contrário é mentira. A vida maravilhosa aqui na terra, você pode até acreditar, mas aí eu te peço uma coisa, uma gentileza. Me leva na casa de alguém que tem. Do crente maravilhoso que crê na graça, que tem uma vida maravilhosa do jeito que você acha que dá para ter um dia. Porque quando uma coisa dá certo, aí tem outra área, não é assim? Quando você arruma um emprego, seu casamento fica mais ou menos assim, bagunçado. Com muita luta, você dá um jeito na esposa, os dois ficam de bem. Aí quando fica tudo bem, o filho cai doente. Aí quando o filho sara, você bate o carro. Aí você arruma o carro, o filho já está adolescente e começa a dar trabalho. Aí eu vou te contar uma coisa. Essa não é a vida de quem não crê. Essa é a vida. Bem-vindos à vida, irmãos.
aqui na terra a gente sofre. Aqui na terra a gente tem problema. Eu espero que os irmãos que levantaram e estão andando não estejam indo embora, porque é duro esse sermão. Tomara que seja só o banheiro. A vida aqui na terra, gente, não é brincadeira não. Não se iluda. Porque deixa eu te contar uma coisa. Essa ilusão de que uma hora vai ficar tudo bem, todo mundo tem desde criança. Que a gente cresce, a gente tem saudade daquele tempo que tudo era tudo bem, que não tinha boleto. Todo mundo tem essa ilusão. A diferença é que você é crente e acha que Jesus veio para garantir essa ilusão. Mas Jesus é muito realista e Ele fala, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter problema. Acreditem em milagres. Mas nem todo mundo aqui, eu não sou herege por dizer isso, vai receber seu milagre. Mas com isso, irmãos, e aqui eu quero concluir, eu não estou te falando essas coisas para diminuir a sua fé. Não estou falando essas coisas para você sair daqui e falar, poxa, tem que repensar nesse Deus que eu escolhi servir. Muito pelo contrário. Eu não estou falando de coisas menores, estou te falando de coisas maiores. Não, Deus não está falando, eu não vou dar isso para vocês, porque... não. Ele vai dizer, essa não é a minha preocupação com vocês. Eu tenho coisas maiores, eu quero elevar o olhar de vocês. Quando eu falo que Jesus veio para a cruz, para quê? Só existe uma coisa que antes da cruz ninguém tinha: acesso ao Pai. Ninguém tinha acesso a Deus antes da cruz. Tinha prosperidade, mas não tinha intimidade. Tinha cura, mas não via o Senhor face a face. Tinha milagres, tinha tudo que a gente busca, mas não tinha o que nós já temos. Jesus foi para a cruz para que você pudesse conhecer a Deus intimamente. Quando Ele fala sobre comer, Ele está falando exatamente sobre isso. Eu sou o pão. Para de comer outras coisas. O que Jesus está dizendo? Para de absorver outras coisas e ser formado por outras coisas. Coma de mim, comei de mim, absorvei quem eu sou e sedes formatados por quem eu sou. No versículo 47, ele diz: asseguro a vocês que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pode seguir. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terei vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Pode seguir o próximo para nós encerrarmos.
Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Se você comer do que morre, você morre. Mas se você comer do que é eterno, você vive para a eternidade. Quero que você se coloque de pé nessa noite.